Conheçam Emma Walker. Caso Emma Walker. Olá pessoal, este é o canal Cidade em Alerta e hoje nós vamos passar para vocês mais um caso e eu espero que vocês tenham muito respeito e também que vocês podem até deixar aí os comentários, mas sempre respeitosos, ok? Muito obrigada. Cidade em Alerta, casos criminais. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, esse é o canal Cidade em Alerta e hoje nós teremos o caso de Emma Walker. I just know I checked for a pulse. No pulse. It's like a nightmare. All the great things she wrote down. Proms and graduations and things that we never get to see. You know, getting married, having kids. Emma Walker nasceu dia 20 de março de 2000, na cidade de Knoxville, em Tennessee, Estados Unidos. Ela morava com sua mãe, Jill, com seu pai, Mark, e com seu irmão, Evan. Ela era uma pessoa muito carismática, amigável, e ela também era uma pessoa que era muito bonita fisicamente, uma pessoa bondosa, atenciosa e que irradiava alegria e felicidade para todos que estavam em sua volta. Ela, como era muito bonita fisicamente, às vezes parecia ser snob, mas na verdade quem a conhecia melhor percebia o quanto ela era amável e carinhosa. Ela fazia trabalhos voluntários com animais e ela também gostaria muito de ser enfermeira para cuidar de crianças. Ela tinha um apego muito forte por crianças e animais, era uma pessoa bondosa. Ela, com 14 anos, ela começou a estudar na Central High School e lá ela conheceu o William Hiller e a partir deste momento ela começou a ter um relacionamento com esse moço que ela acabou conhecendo na escola. Na época ela tinha 14 anos e ele 16. Ele era um menino que era muito estudioso, sempre acompanhava seus pais para qualquer lugar assim mais religioso ou para eventos. Ele era um bom menino, tido como um garoto bom e um garoto também muito aplicado. Ele jogava beisebol. Então, ela, quando começou a estudar nessa escola, ela passou a fazer parte do grupo de cheerleaders. Líderes do grupo que sempre estava nas partidas de beisebol e também de futebol americano. Ela sempre estava em alta porque ela era uma menina aplicada e sempre estava junto com os seus amigos e com suas amigas, desfrutando da sua juventude. Ele, por si, também estava nessa mesma fase e ele também era muito conhecido nessa escola e era uma pessoa popular, assim como ela. Eles faziam um par excelente que simbolizava, sim, o típico casal americano. Era o sonho, né? Era um sonho, como se fosse um casal, assim, extremamente perfeito. É o que todos achavam. No caso de William, ele, quando ele conheceu e começou a estar com a Emma, ele já tinha uma namorada. Só que depois, ele logo em seguida terminou com essa namorada, supostamente para ficar com Emma apenas. Mas eram dúvidas sobre isso. Emma fazia parte de um grupo chamado Bobcats, que era das cheerleaders, líderes de torcida.
visão de todos, eles tinham aquele estereotipo do casal dos sonhos do colégio americano. Ele era lindo jogador de futebol e ela loira, linda, líder de torcida. Só que, na realidade, no fundo, não era bem assim. Ele tinha uma obsessão por ela. Ele fazia de tudo para chamar a atenção dela. Ele inventava muitas situações. Entre elas, ele inventava uma situação de que ele estava em perigo para que ela pudesse ir socorrê-lo. No caso, por exemplo, ele inventou um dia que ele havia sido sequestrado. E, na verdade, ela desconfiou e os amigos dela também. Ele queria que ela ficasse longe dos amigos, ele queria realmente ela só para ele. Ele tinha uma dificuldade muito grande em fazer com que ela tivesse outros tipos de pessoas ao redor dela. Ele queria a atenção dela para ele. Então ele fazia o possível para chamar a atenção dela em todos os sentidos. Quando o William começou a demonstrar um outro lado, foi muito estranho, porque ele sempre foi criado, descrito como um rapaz normal, foi criado pela sua mãe e avós. Então, como a maioria dos adolescentes, inclusive ele também gostava de jogar videogames e outras coisas do tipo. O que era muito contraditório, que ele enviava várias mensagens no Twitter dela, quando eles brigavam, então ele ia e maltratava ela, escrevia coisas ruins, negativas, e depois ele ia pedir desculpa e tudo mais. E depois, quando ele mudou para a faculdade, ele começou a tirar foto com outras mulheres, ele começou a mudar um pouco o jeito dele, muito mais. Então, ela percebendo isso, e os pais dela também, começaram a questionar e querer que ela se afastasse dele. E em vários momentos, ela titubeou, mas depois realmente ela resolveu se afastar dele por um tempo e ficou muito melhor assim. William Hiller fazia de tudo para chamar a atenção de Emma. Ele fazia vários tipos de situações, causavam vários tipos de situações para que Emma pudesse ir ao seu socorro. Ou também para que a Emma se sentisse desprotegida, para que ele pudesse protegê-la. Então, ele usava muito dessa estratégia para que Emma precisasse dele. E sempre ele arrumava algum tipo de situação. Ele, no seu Snapchat da Emma, o que ele fazia? Ele simplesmente a ofendia, ele a ameaçava, ele colocava ela em situações que ela achava que precisava realmente dele. Então, ele realmente se apoderava disso e ele sempre fazia esse tipo de situações. Com idas e voltas, o namoro dos dois se estenderam por 2 anos. Como a Emma havia rompido o relacionamento dessa vez, ela falou que era definitivo, a família estava muito feliz e ela também, aproveitando um pouco mais. Riley, muito possessivo, queria sempre controlar a vida de Emma. E numa festa que teve de comemoração, que o time de futebol havia vencido, na casa de uma amiga, Emma recebeu uma mensagem dizendo que o Riley havia sido sequestrado, que estava a poder dos ameaçadores. Essa mensagem foi recebida no dia 18 de novembro, na sexta-feira. A mensagem dizia: "Estamos com Riley, pegue a chave do seu carro e vá para fora. Saia agora, senão vamos machucá-lo." Ela achou que era um trote dos amigos dele e não saiu. E logo em seguida ela recebeu uma ligação ouvindo o Riley pedindo ajuda. Então ela foi para fora. Quando saiu para fora, encontrou o Riley numa fossa e meio não acordado. Riley levantou cambaleando, só que Emma não acreditou e ficou muito nervosa. Ela estava na festa de celebração do Bobcats sobre a vitória do time de futebol. Riley piorou muito depois que entrou na faculdade de Maryville. Em episódio anterior, ele teve um coma alcoólico. Na manhã do dia seguinte à festa, um homem de preto rondando a casa de Emma
com um capuz e todo de preto rondando a casa. Emma pensou, vou ligar para William. Por quê? Porque ele sempre a defendia, ele sempre estava por perto, a protegia. Ela, na mente dela, ela sentia que necessitava da proteção dele. Sim, era um fato como: eu te odeio, mas eu preciso de você. Era o que ele fazia com que ela pensasse. E simulando essas situações. Esse homem de preto bateu em sua porta e quando ela ligou para William, esse homem desapareceu, ele sumiu. Então, o que aconteceu? Ele foi até a casa de Emma e, como se ele realmente tivesse socorrido neste caso. Os seus pais, quando chegaram, mandaram ele embora, não aceitaram que ele ficasse ou que realmente ele realmente estava salvando ela, não aceitaram essa situação e pediram para que ele fosse embora. No sábado e no domingo foi bem intenso, foi bem assim, passou bem intenso. Só que no domingo a Emma foi jantar com seus pais, saiu para passear, eles foram ao shopping, eles foram em vários lugares passeando e ela com a família dela aproveitando, né, o fim de semana e tudo mais. Quando na segunda-feira de manhã, o que aconteceu? Na verdade, na noite anterior, do domingo para a segunda, o seu pai ouviu um barulho, um som de como se estivesse batendo a porta. Mas tudo bem, ele foi lá, olhou, Emma estava dormindo, todos estavam dormindo, o irmão também, todo mundo tranquilo. Ele simplesmente ignorou. Na manhã da segunda, a mãe de Emma foi acordá-la para ir para a escola. Afinal de contas, ela era sempre muito pontual, acordava cedo, estava sempre pronta com antecedência. E a mãe dela estranhou, porque realmente ela não acordou. A mãe dela foi chamá-la no quarto e, tentando acordá-la, a mãe dela não conseguiu. Ela não respondia. Foi então que a mãe dela percebeu que estava algo errado. O que havia acontecido? Emma não conseguia reagir. A mãe dela não conseguia acordá-la. No domingo, Emma passou um dia mais tranquilo. Ela foi trabalhar e depois foi tomar sorvete com seu pai. Voltaram para casa, passaram momentos bons juntos, jantaram, se divertiram, estavam todos muito felizes. Assim que findou o jantar, todos foram dormir. Na madrugada de domingo para segunda, no meio da noite, o pai de Emma ouviu barulhos na casa, como se tivesse alguém dentro da casa. Por 2 vezes ele ouviu esse barulho. Ele foi verificar nos quartos de Emma e do seu irmão e nada havia acontecido. Eles estavam dormindo e ele voltou a dormir. Pela manhã, a mãe de Emma foi ao seu quarto para acordá-la. Naquela manhã de segunda-feira, a mãe de Emma, Jill, seguiu sua rotina normal, tentou acordar a filha e não conseguiu para ir à escola. O que aconteceu realmente com Emma Walker? A mãe de Emma encontrou sua filha morta na sua própria cama. Ela balançou suas pernas e não conseguiu acordá-la, então percebeu que ela estava morta. Foi chamada a polícia. Quando a polícia chegou, a polícia achou que, a princípio, havia sido uma morte natural, uma morte de alguém que estava dormindo e, acabou em óbito. Mas não foi o que aconteceu quando eles mexeram no corpo, quando eles viraram o corpo, eles perceberam que tinha uma perfuração, inclusive na parede e depois, claro, no corpo. Então eles perceberam que ali se tratava de um homicídio e não apenas de uma morte natural. A princípio, a causa da morte era desconhecida. A polícia sim acreditava que poderia ser uma overdose, um suicídio, mas depois, averiguando, e virando o corpo, se percebeu que não era.
Inclusive, quando a mãe de Emma ligou para a emergência, ela imaginava que era uma morte natural. Provavelmente que teria acontecido na hora que ela estava dormindo. Bom, quando foi enviadas mensagens para que informando e também com aquela aglomeração próxima à residência e tudo mais, perceberam que algo errado havia acontecido. E logo as informações sobre o caso, sobre a questão, foram chegadas à mídia e também às pessoas em volta. Quando essa informação chega do falecimento de Emma, o William escreve no seu Twitter uma mensagem de amor, uma mensagem de despedida, dizendo que agora a Emma estava em um lugar melhor, descansando, e que ele iria amá-la para sempre. Ele fez uma declaração enorme de amor para ela. A polícia acabou, assim, desconfiando um pouco desse tipo de comportamento. A polícia não tinha mais um caso de morte natural. Ela tinha um caso de homicídio. A bala atravessou a sua orelha esquerda e ela teve morte instantânea, imediata. Os amigos de Emma acusavam de ser o assassino, eles achavam que o assassino era o William Hiller. E o William Hiller passou a ser a principal suspeita da polícia, até porque ele mentiu na noite que ele disse que não estava próximo à casa de Emma, porque os policiais descobriram que ele estava sim, ao redor e próximo à residência de Emma Walker. A notícia que Emma havia falecido logo se espalhou. Alguns achavam que ela havia morrido de overdose e outros até de ter se suicidado. William Hiller mandou uma mensagem nas suas redes sociais. Ele dizia: "Esta é minha linda Emma. Descansa em paz agora, meu amor. Tenha certeza de lembrar a Deus sobre o nosso verso. Eu te amo para toda a eternidade." Era uma mensagem bíblica. Com a polícia fazendo a perícia no corpo de Emma, logo eles perceberam que se tratava de um homicídio e que havia um tiro na cabeça e uma bala também em alguns outros lugares, na parede, que havia atravessado a parede do quarto. E o tiro havia sido dado de fora para dentro, ou seja, da parte de fora da casa. Encontraram outro furo em outra parede e também duas cápsulas de munição que estavam no jardim da casa. Os investigadores deduziram que os tiros não seriam acidentais, que a pessoa que atirou sabia exatamente onde Emma estava dormindo, porque ela levou os tiros na cabeça enquanto dormia. Uma investigação começou e vários amigos de Emma apontaram William Hiller como sendo uma das possíveis pessoas que poderiam ter feito o assassinato. Muitos amigos de Emma foram interrogados e muitos deles apontaram algumas dúvidas em relação ao William Hiller. As câmeras de segurança da vizinhança também apontaram que havia um homem de capuz andando pela casa, de capuz preto, rondando pela região, e que aquilo era muito suspeito. E logo os policiais chamaram o William Hiller para um depoimento, também para poder analisar o caso. William Hiller, na hora do seu depoimento, contou aos investigadores que havia sido sequestrado, explicou para eles tudo o que tinha acontecido e também explicou sobre outros itens que haviam acontecido também com ele. Ele explicou aos investigadores que ele teria sido colocado dentro de uma van, que eram 2 homens, e que eles pediram para ligar para Emma. Então ele ligou para Emma forçadamente, por conta de que os homens o obrigaram. Falou que
ele teria que ligar para Emma para que ela não duvidasse do sequestro. Ele explicou também que estava em pânico e que foi muito traumático. E que ele estava realmente muito angustiado e que ele estava apreensivo também. Os investigadores perguntaram por que alguém faria isso com ele e ele falou que não tinha ideia. Ele também citou que talvez fosse a mesma pessoa que estava na casa dela no sábado de manhã. A pessoa que ele cita é o homem de capuz que estava rondando a casa de Emma no sábado. Ele cita que não brincaria com uma pessoa que ele amava. Além do mais, os policiais perceberam que ele não falava o nome da Emma. Ele não conseguia pronunciar o nome dela. Ele estava com muita dificuldade de pronunciar o nome da Emma. E isso foi algo muito estranho para os investigadores. O William Hiller foi levado à delegacia para depoimento. E, no depoimento, em nenhum momento ele falou o nome de Emma. Ele não pronunciava o nome dela. Ele dizia, aquela garota. Também questionado sobre a arma que possivelmente ele havia roubado ou pego emprestado, enfim, do seu avô, ele falou que não havia arma nenhuma, que os policiais estavam enganados. Noah e Alex, os seus amigos, acreditavam que ele realmente havia cometido o crime. Só que para isso a polícia precisava da arma do crime. Noah e Alex usaram um mini microfone adaptado ao casaco e também mini câmeras e com microfones para poder conseguir a confissão de William e também saber aonde estava a arma do crime. O William acabou levando os amigos ao Rio Tennessee. Eles foram até lá e o William acabou tirando de um saco plástico a arma do crime. Foi combinado com a polícia que a polícia chegaria no local. Só que os amigos dele ficaram nervosos porque a polícia não aparecia. Então, um dos amigos do William, que é o Alex, tirou com tudo a arma da sua mão. Só que o William puxou novamente de volta. E nesse momento a polícia apareceu. E foi constatado que a arma que ele possuía, que aquela arma era a arma do crime. Um amigo de William, Alex, ele falou para os policiais que
William havia pegado a arma do seu avô para se proteger dos possíveis sequestradores. Como o amigo dele não acreditou na versão que ele contou sobre o sequestro, então levantou maior ainda a suspeita da polícia. Outro amigo de William, Noah, ele falou também que o William havia perguntado sobre como tirar digitais de uma arma. E essa informação e também a forma que aconteceu causou um pouco de estranheza e também ele passou a ser o principal suspeito. O depoimento de William Hiller foi muito conflitante. Os vizinhos informaram que, de acordo com o horário, eram 3 horas da manhã quando soaram os tiros. Em seu interrogatório, William Hiller explicou à polícia que ele não tinha ideia de quem iria querer machucar a Emma. O colega de quarto de William Hiller explicou para a polícia que ele chegou em torno de 4h45 da manhã no dormitório. Depois disso, no entanto, 2 amigos de Hiller alegaram que Hiller havia mostrado a eles uma arma de 9mm que pertencia ao seu avô e perguntou se eles sabiam como remover as impressões digitais dela. Eles disseram à polícia que gostariam de ajudar na investigação, que resultou em uma operação policial que ajudou as autoridades a prenderem o suspeito com a arma em seu poder. Com isso, Hiller foi acusado e preso pelo assassinato em 1º grau. Ele também foi indicado por 6 outras acusações criminais, já que as evidências apontavam para ele, perseguindo e assediando Emma, apenas no fim de semana antes de seu assassinato brutal. De acordo com os promotores, Hiller foi quem mandou anonimamente uma mensagem de texto para Emma, sobre ele ser sequestrado e jogado em uma vala fora da casa de sua amiga na sexta-feira anterior. E também era o homem misterioso que havia batido inesperadamente em sua porta no sábado. Eles acreditavam que o motivo de Hiller era que, se ela não podia ser dele, Emma não poderia ser de mais ninguém. A defesa de Hiller, por outro lado, foi que, embora ele tivesse disparado contra o quarto da ex-namorada, na verdade ele só pretendia assustá-la. Que ele pretendia também que ela falasse com ele e que ele jamais iria matá-la. E Hiller foi acusado do assassinato de Emma. William Hiller foi preso e a arma que ele portava foi confirmado que era a arma do crime. William foi acusado de homicídio de 1º grau. Seu julgamento foi em maio de 2018. Ele alegou à polícia que ele não queria matá-la, que ele não tinha essa intenção de matá-la, mas que ele queria apenas dar uns tiros para assustá-la. E ele sempre orquestrou essas situações para que ela achasse que precisava dele, que estava segura com ele. Na noite da morte de Emma, William ligou para Emma 64 vezes, no intervalo de meia e meia hora. Ele foi condenado à prisão perpétua. Com a manipulação, amor obsessivo e dor integrados em todos os aspectos, este crime verdadeiro ainda é muito falado até hoje. E você já passou por essa situação? Você já teve um relacionamento abusivo? Você conhece alguém que já passou por essa situação? Deixe seus comentários. E também, por favor, por gentileza, ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu like, ok? Muito obrigada por assistir até o final. Fiquem todos bem.